Boa tarde, pessoal. Tá bom. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou um profissional que veio da área de seguros também, então é sempre divertido para mim voltar ao assunto, né? E hoje é essa oportunidade. Mas, ao mesmo tempo, falar da inteligência artificial, que é a minha especialidade hoje em dia. O título dessa apresentação é Inteligência Artificial e o Futuro das Seguradoras. Confesso que eu não conheço a maioria de vocês e estou curioso para saber quantas pessoas aqui trabalham em seguradoras. Metade de vocês. E quantos trabalham em brokers, corretores? Tá, uma boa parte também. E quantos de vocês trabalham com machine learning ou inteligência artificial? Tá, legal. E alguém aqui acredita que inteligência artificial vai impactar o futuro de seguradoras? Uma boa parte de vocês. Já me apresentaram, então eu pulei a apresentação. E vocês estão bem acompanhados, tá? Uma grande parte dos CEOs globais, eu tenho um monitor aqui, melhor. Dos CEOs globais acreditam que a inteligência artificial terá um impacto maior sobre seus negócios do que a internet. E essa informação vem da PwC, né? Então deve ser uma boa informação. E inclusive na América Latina, em vários continentes aqui, concordam ou altamente, fortemente concordam. Tá? Então nós vamos falar um pouco sobre isso nessa apresentação. E como que a inteligência artificial vai impactar seguradoras, né? Eu sou da DataRobot. A DataRobot é uma empresa que trabalha com muitas empresas no mundo inteiro para implementar machine learning e inteligência artificial de uma forma mais escalável, de uma forma de maior impacto. E a gente trabalha com muitas grandes seguradoras. Então, eu vou compartilhar um pouco dessa experiência que eu tenho. Dentro de uma seguradora, o impacto pode ser grande em diversas áreas, tanto em marketing, aceitação, preços, sinistros e também como você trata com os clientes. Tá? E nós vamos entrar em mais detalhes. Se eu tivesse tempo, hoje eu poderia falar com vocês de centenas de oportunidades em diversas áreas. Quando eu falo inteligência artificial, eu imagino que cada um de vocês está imaginando uma coisa um pouco diferente, né? Porque inteligência artificial é um termo abrangente, tem gente que pensa já em robô, self-driving cars, né? Uma máquina que fala. O que é inteligência artificial, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Eu estou falando de uma forma um tanto abrangente, tá? Agora, se a inteligência artificial é tão importante, né? Por que é que a maioria dos projetos de inteligência artificial não estão gerando resultado? Aqui um outro dado para vocês. Apenas 13% dos projetos de data science, incluindo inteligência artificial, machine learning, predictive modeling, né, não são implantados em produção. Tem um erro aí. Não são implantados em produção. São implantados em produção. Então, 87% não são. Então, apenas 3% são implantados em produção. Então, poucos geram resultado real, né? O processo de você implantar um projeto de inteligência artificial, que inclui modelagem preditiva e tudo mais, é um processo complexo, como está descrito aí nesse diagrama, né? Primeiro, fazer um planejamento do projeto, depois coletar os dados, fazer uma análise de modelagem e validação, geralmente leva muito tempo, gasta-se muito tempo com isso. Implantação principalmente com processos complexos em TI, sistemas complexos, correm muitos atrasos, né? Então, o que acaba é que você tem um funil aí que acaba resultando em pouco projeto sendo realmente implantado com sucesso. Por que demora-se tanto nesse processo de modelagem, validação e implantação? Por que isso é tão difícil? Né? Isso tradicionalmente tem sido muito difícil.
Como que um modelo preditivo é feito? Vocês que têm experiência em modelagem preditiva reconhecem isso, né? Exige muito trabalho de limpeza de dados, muito trabalho de codificar algoritmos, né? Muito trabalho de validação, depois passar isso para a TI para conseguir implantar isso. É um processo muito difícil. A realidade é que o machine learning, apesar de ser extremamente importante para o mundo, ainda mais para uma empresa de seguro que vive de analytics, né? Precisa prever o futuro para conseguir fazer negócio, apesar de ser muito importante, ainda é feito de uma forma um tanto arcaica, né? Cada modelo que é criado é como se fosse um livro copiado à mão. Um processo extremamente manual, extremamente difícil. Aí, às vezes, quando finalmente o negócio está pronto, o mundo já mudou, entendeu? Já não é tão relevante mais. Então, a velocidade lá é importantíssima. Então, inteligência artificial e outras definições. Eu queria concretizar um pouco mais esses conceitos que eu estou falando, tá? Para não ficar um negócio tão... parece ficção científica, né? A inteligência artificial é construída por data scientists, por especialistas. Eles aplicam machine learning. Entre técnicas de machine learning existe o deep learning. Então, vocês às vezes ouvem falar disso, né? E eles aplicam isso nos dados, certo? É um modelo preditivo. Esses algoritmos aprendem com os dados históricos e aprendem a prever o futuro, certo? E com isso você consegue produzir sistemas de inteligência artificial especializado. Você pode criar um sistema para fazer preço de seguro, um sistema para fazer aceitação de seguro, um sistema para detectar fraude, um sistema para fazer triagem de claims, né? Você pode fazer sistemas, enfim, um monte de sistema especializado de inteligência artificial. Existem muitas aplicações dentro de uma empresa de seguro, tá? E esses sistemas têm grande impacto, né? Tanto que o cientista de dados é um profissional em alta demanda hoje em dia pelo mundo afora. Então, eu gosto desse slide aqui, porque define uma série de termos, coloca tudo em contexto real. E estabelece também essa relação. Por que às vezes a gente fala data science, às vezes a gente fala inteligência artificial, às vezes a gente fala machine learning? É tudo interligado, dessa forma que está definido aqui nesse slide. Existe um grande problema, que é que a demanda global por machine learning supera a capacidade de produção de todos os cientistas de dados do mundo, tá? Eu vivi esse problema, principalmente enquanto eu trabalhava dentro de uma empresa de seguro, que eu era um gerente de analytics, responsável por predictive modeling dentro de uma grande empresa de seguros. E não se conseguia contratar o suficiente de cientista de dados. A gente tentou de tudo. Vamos contratar o cara que é PhD e, entendeu, formado em algoritmos, a gente treina ele, coloca ele para trabalhar junto com os profissionais de seguro, né? Vamos tentar treinar os atuários a fazer predictive modeling. A gente tentou várias coisas, né? E, inclusive, eu vejo hoje, dentro da Data Robot, que eu trabalho com centenas de empresas de seguro, eu vejo todas essas estratégias sendo tentadas, né? Mas, mesmo assim, existe esse problema de uma demanda muito maior do que o que pode ser feito. E aqui um slide que bota um contexto um tanto histórico nessa questão de modelagem preditiva. Então, quer dizer, inteligência artificial é construído por um modelo preditivo. O cérebro do negócio é um modelo preditivo. Agora, qual é a história de modelos preditivos? Modelo preditivo já existe desde 1700 e tanto, né? Quem aqui for atuário estudou alguns modelos preditivos que já existem há muito tempo, alguns que poderiam ser feitos à mão. Tá? Mas vocês sabem também que o grande salto, o grande avanço tecnológico ocorreu na década de 70, em torno de 1970, com o surgimento de Statistical Programming Languages, né? Com programas de computador para criar modelos preditivos multivariáveis, né? Muito mais avançados. Houve um salto tecnológico na capacidade de criar modelo preditivo muito mais poderoso, e as seguradoras se beneficiaram disso, né? Quem aqui conhece a história da Progressive Insurance dos Estados Unidos? Alguns de vocês, como eu sou dos Estados Unidos, essa história lá é muito famosa, né? Porque a Progressive Insurance é uma empresa que foi muito inovadora
e foi a empresa de seguro de automóveis que mais cresceu nos Estados Unidos, ganhou market share pra caramba, começando na década de 70. Por quê? Porque eles implementaram modelos, algoritmos muito mais avançados, eles competiram na segmentação de preço com algoritmos mais avançados, e começaram a ganhar market share pra caramba, e de uma forma lucrativa. Certo? É uma história bem famosa nos Estados Unidos. E aí as outras seguradoras todas seguiram, né? Então, em 1980, 90 e tal, isso se tornou padrão, né? E hoje, modelos de GLM, por exemplo, usado em precificação, é padrão na indústria, né? O próximo grande salto tecnológico é quando essa inovação chamada Automated Machine Learning. E depois eu vou definir isso e vou explicar. E esse salto tecnológico vai ter um impacto em seguros como a introdução de GLMs. Tá? Vai ter um impacto em seguros de permitir escalar e avançar o uso de inteligência artificial muito além do que o que está sendo feito. Tá? E aqui nesse slide tem uma frase ali no final dizendo "The rise of the citizen data scientist". Então, só para definir mais um termo interessante, citizen data scientist, eu acredito que foi a Gartner que criou esse termo. Significa o quê? Um profissional que é data scientist, ele vai trabalhar na produção de modelagem preditiva, mas ele não é de formação acadêmica treinado para isso. Ele não é um PhD em Neural Networks, nada disso. Numa seguradora seria o quê? Seria uma pessoa que trabalha, um atuário, uma pessoa que trabalha em sinistros, ou no departamento de precificação, né, ou trabalha como analista de dados num departamento de marketing, num outro departamento. Né. Com o Automated Machine Learning, ele pode se tornar um Citizen Data Scientist, ele pode realmente alavancar o uso de modelagem preditiva em seu trabalho. Tá? Então, esse é o impacto. Né. E dessa forma que a demanda pode ser suprida. Né? Inclusive, nós criamos a empresa DataRobot para isso. Eu não vou ficar falando muito da empresa, mas eu vou explicar nesse slide aqui o que a gente faz, que nós praticamente inventamos o Automated Machine Learning. Tá? O nosso produto é o produto de mais maturidade no mercado para realizar esse trabalho. E o efeito que tem dentro de empresas é que o data scientists, né, que hoje são poucos, acabam tendo um impacto muito maior através de trabalhar junto com outros citizen data scientists para a construção de inteligência artificial. Então vamos lá, inteligência artificial em seguros. Vamos dar alguns exemplos. Quando a gente pensa qual será o impacto da inteligência artificial em seguros, além do óbvio, né, eu já dei vários exemplos aqui que são fáceis de reconhecer, a gente tem que perguntar o que as máquinas realmente fazem bem. O que elas vão fazer de uma forma automatizada que vai prestar um serviço melhor para o consumidor, né? E não simplesmente automatizar tudo, porque automatizar tudo não é a resposta, não é uma solução para melhorar o negócio de seguros. Tá? Então, o que as máquinas fazem melhor? Elas fazem muito bem tarefas repetitivas, matemática, cálculo, aplicação de algoritmos muito mais sofisticados, então tomar decisão através de um algoritmo realmente sofisticado, em vez de tomar decisão baseada numa regra simples. Né? Manipulação de dados, processamento paralelo. O processamento paralelo, hoje em dia, na era de Big Data, computação barata, né, isso não é problema mais. E, realmente, na área de seguros, você precisa disso, porque seguros depende do quê? Da lei de grandes números. Né? Você precisa ter muitas pólices de seguro para conseguir fazer previsões e tudo mais e rodar o seu negócio. E aí, então, a oportunidade para a inteligência artificial trabalhar nessas tarefas repetitivas em grande volume. Então, algumas melhores práticas, eu vou falar de cada um desses exemplos. Vamos lá, um exemplo número 1, Broker Optimization. Isso aqui tem a ver com recomendações individualizadas de produto de uma forma inteligente. Então, colocar mais inteligência artificial na sua interface com o broker. Certo? Isso é de interesse para a companhia de seguro, porque facilita o trabalho do broker, você vai vender produtos de uma forma mais individualizada, de uma forma mais rápida, mais fácil,
e vai atender melhor o cliente e vai facilitar a vida do broker. Quer dizer, o broker vai querer fazer mais esse negócio com você. Então, é uma vantagem competitiva para a seguradora e tem muitas oportunidades para aplicação de inteligência artificial nessa área, nessas plataformas. Underwriting automatizado, né? E esse é um assunto que às vezes até assusta, né? Porque, pelo menos da experiência que eu tive nos Estados Unidos, o underwriting está sendo mais e mais automatizado e às vezes até causa um susto aí nos underwriters, mas a realidade é o seguinte, né? Não vai ser 100% automatizado, até porque em certas linhas de seguro não existe digitalização completa, né? Os dados são não são completos e requer muita consideração de bom senso de um ser humano para analisar aquilo, para tomar decisão. Mas, qual é o papel da inteligência artificial? Se você está lidando com um processo em que, na maioria dos casos, a decisão vai ser aceito, existem um grande volume de decisões fáceis de tomar que você pode deixar a inteligência artificial tomar e aí passar para o ser humano os casos mais difíceis, né? E aí você aumenta o valor do trabalho das pessoas e, ao mesmo tempo, consegue processar mais quantidade. Triagem de sinistros, né? É importantíssimo, porque o sinistro é o momento onde a seguradora trabalha com o seu cliente, no momento de necessidade do cliente, é a oportunidade de você fazer uma boa impressão, fazer um bom trabalho, né? Lidar bem com esse consumidor e aumentar a reputação da sua empresa. Nós temos um cliente nos Estados Unidos que está usando inteligência artificial para triagem de sinistro e eles usam isso de uma forma que os casos mais fáceis para fechar rápido, eles conseguem tomar a decisão automatizada de fechar e pagar o sinistro. Então, eles usam muito isso até na propaganda deles, de que 50% ou mais dos sinistros são fechados em 24 horas. Né? E isso é possível através da inteligência artificial. E aí, os casos mais difíceis, eles passam para as pessoas trabalharem, certo? E aí, o que acontece também? Você começa a escalar o seu negócio de uma forma onde você foca na qualidade, não na quantidade. Né? Qual é uma qualidade, um atributo, uma métrica boa para uma pessoa que trabalha em sinistro? Satisfação do cliente. Né? Se está certo, tem que fazer o trabalho correto, tem que fechar no valor certo e tudo mais. Mas a qualidade, e não necessariamente a quantidade, né? Porque o que tem que ser feito em quantidade, a máquina pode tomar decisão automatizada. Transações suspeitas, fraude, lavagem de dinheiro, isso é um caso clássico, né, para a inteligência artificial. Em marketing, eu não sei se é tão óbvio, mas muitas empresas estão muito sofisticadas no uso de inteligência artificial em marketing. Então, muitas oportunidades aí, tanto em Next Best Action, são técnicas avançadas. Painel inteligente de clientes. Né? É muito comum você ter um painel de cliente que fala os fatos do cliente e as experiências que esse cliente teve com a sua empresa. Tudo olhando para o passado. Né? A inteligência artificial, com modelagem preditiva, te dá o poder de fazer previsões sobre, por exemplo, probabilidade de churn. Né? Esse cliente, dependendo da decisão que você tomar nessa ação com o cliente, se a probabilidade de você perder esse cliente ou não. Né? Ou o Net Promoter Score desse cliente. Né? Se você perguntasse para ele, esse cliente seria um promoter ou não. Isso pode ser previsto por um modelo. Então, aí permite todas as pessoas que estão lidando com clientes lidar de uma forma mais inteligente e tomar ações melhores. Então, um dos papéis da inteligência artificial, na verdade, é dar essa informação, empoderar as pessoas. Não necessariamente substituir as pessoas, mas empoderar as pessoas. Né? Registros duplicados de clientes. Esse é um interessante. Né? Quem aqui tem problema, dentro dos seus dados, seus bancos de dados, de que você tem dados dos clientes espalhados em diversos bancos de dados e às vezes não consegue juntar. Você não consegue juntar o fato de que esse cliente nesse banco aqui é o mesmo cliente que está naquele banco ali. Quem tem esse problema? Alguns de vocês têm esse problema. Né? Eu acho que todas as empresas têm um pouco desse problema. Né? Às vezes a pessoa compra uma policy de carro aqui ou uma policy de um outro produto ali e não tem ligação. Né?
Então, e às vezes você tem registro duplicado de cliente porque o nome não foi escrito corretamente. Né? E daí não tem como juntar. Se você tentar juntar, a máquina vai falar que não foi um match, mas tem como fazer isso de uma forma mais inteligente? Tem. Então, tem empresas usando modelos de machine learning para criar uma probabilidade de que é o mesmo cliente, entendeu? E assim você consegue, quando você está lidando com aquela transação, você tem sugestões ali dizendo, olha, esse outro record aqui está um pouco diferente, mas parece que é a mesma pessoa. Clique aqui para confirmar se é, entendeu? Aquilo foi baseado num modelo que falou, olha, parece que é o mesmo nome, só que está uma letra diferente. Né? Ou o e-mail está um pouco diferente. E isso vai melhorando os dados da sua empresa. Resolução de conflitos, disputas. Né? Tem muitos casos também que a inteligência artificial pode ajudar. Né? Quando eu falo inteligência artificial, né, lembre-se que, apesar de ser um modelo preditivo, as técnicas de modelos mais avançados, os algoritmos mais avançados, têm mais facilidade para lidar com dados não estruturados, com textos. Tá? Então, muito mais é possível em termos de incorporar textos em seus modelos preditivos e, por isso, tomar decisões, por exemplo, até em disputas relacionadas a sinistros, né? Se tem alguma oportunidade de negociação, se você deve negociar ou não, usar modelo preditivo para tomar esse tipo de decisão. Enfim, existem centenas de casos, né? Mas eu não vou falar de todos eles. E as atividades humanas, né? O que é garantido que as máquinas não vão automatizar? Né? A parte de comunicação, criatividade, empatia, né? A criação de novos produtos, como também a parte de atender os clientes. Né? Vocês, em seguros, estão lidando, muitas vezes, com situações altamente emocionais. Né? O cliente tem um sinistro, muitas vezes por causa de uma tragédia. E eu não consigo imaginar um computador fazer esse trabalho. Né? Por exemplo, eu pego... acabei de ter um problema aqui, vou ligar para minha companhia de seguro, atende um robô, né, para falar comigo de um problema que eu acabei de ter, eu perdi meu carro, perdi alguma coisa. Não, eu quero falar com um ser humano. Mas esse ser humano deveria estar muito bem informado sobre mim, muito bem capacitado para me ajudar, né? E de preferência pagar o meu sinistro rápido, né? Se for um caso que foi detectado pelo modelo que é justo, que deve ser pago e tal, né? Então, a inteligência artificial agregando valor, mas não substituindo o ser humano. Né? E existem muitos estudos sociais, né, sobre isso, de que as pessoas querem esse contato humano. Lições do setor bancário, por exemplo. Pesquisa mostrou que, quando clientes de um banco usavam mais o caixa eletrônico e menos o caixa pessoal, seu nível geral de satisfação com o banco caía. Né? Então, realmente, né, a máquina gera valor, é muito útil ter o caixa eletrônico, mas muitas vezes a falta de contato pessoal reduz a satisfação do cliente. Sinergias entre inteligência artificial e humanos no setor de seguros. Então, eu acho que eu já dei a dica aqui nesses meus exemplos, mas para concretizar, use a inteligência artificial para transações e processamento, né? Para você conseguir fazer uma triagem, decidir, tomar decisões fáceis, automatizadas, priorizar o trabalho das pessoas, profissionais, seres humanos, né? Mas toda vez que existir um julgamento difícil, né, deve ser feito por uma pessoa. Facilita interações humanas. Né? É interessante falar, toda vez que eu falo com alguém sobre inteligência artificial, a pessoa vem falar para mim de chatbot, né? De robô que fala com as pessoas e tal. Interessante, tem muitas aplicações para isso, mas não é isso que eu estou recomendando. Né? Não é quando eu falo que a inteligência artificial tem muitas aplicações em seguros, essa não é a primeira que vem na minha cabeça. E realmente, entendeu? Não afaste seus clientes. Né? Não coloque robôs para lidar com eles, dizendo tecle 1 ou tecle 2 para isso ou para aquilo. Né? Ainda mais numa situação emocional, a pessoa quer logo falar com uma outra pessoa. E isso significa o quê? Que a empresa de seguro
tem que saber integrar esses modelos preditivos, inteligência artificial, em fluxogramas novos de trabalho, que sejam produtivos para a empresa, que gerem valor, mas que também considerem o impacto no cliente, né? E optimize todas essas questões, né? Para tirar vantagem do que é melhor ser atendido por uma pessoa ou por uma máquina. Faça que sua equipe e seus clientes se comuniquem, né? Especialmente em questões emocionais, né? Isso tem que ser, na verdade, facilitado e não dificultado. Né? Então, em resumo, né? Inteligência artificial tem muitos usos inseguros. Eu ficaria até contente de falar, mas se alguém quiser fazer perguntas específicas e tal, a gente pode entrar em mais detalhes de algum caso específico, né? Mas existe um papel humano, né, nesse negócio que nunca vai ser automatizado, né? Eu falei muito aqui da parte de relação com o cliente, da socialização, da comunicação, mas tem também o papel, por exemplo, do underwriter na aceitação, né? Se os dados estão faltantes, ou se eles não foram confirmados, né? Ou às vezes o dado não foi agregado porque tem informação nas mídias sociais sobre esse negócio, que me informa mais sobre o negócio que está aplicando para seguro. É o trabalho do underwriter ir lá e buscar essa informação. Nós estamos muito longe ainda de viver num mundo 100% integrado e digitalizado, onde todas as informações são de acesso para a inteligência artificial, né? Isso pode até chegar um dia, mas não estamos lá ainda, estamos muito longe disso. Então, o segredo a curto prazo, né, o valor, é usar a inteligência artificial para melhorar os processos e aumentar a produtividade dessas pessoas que estão trabalhando nesses negócios, né? Mas manter esse contato humano sobre o processo. E outra coisa um modelo de inteligência artificial, ele não é sustentável a longo prazo, né? Alguns de vocês aqui trabalham com isso, vocês sabem disso. Alguns de vocês estão interessados em saber mais, né? Mas qualquer modelo preditivo que você coloque em produção e comece a tomar decisão sobre o seu negócio, ele não vai durar para sempre. Cada dia que passa, as decisões que ele vai tomando vão ficando cada vez piores. Tá? Depois de um ano, provavelmente, ele já está fazendo muitos erros. Por quê? Porque esses modelos são uma aproximação bem rude, né, da realidade. Não estão totalmente informados, estão considerando um subset de informações pequenos, né? Precisam ser constantemente reatualizados. O mundo muda, seus competidores tomam ações que mudam o jogo, né? Ou o próprio consumidor começa a tomar ações, por exemplo, não, esse exemplo é um pouco delicado, né, de fraude, né? Não vou fingir que eu vou querer cometer fraude, mas digamos que eu quisesse, né? Um dia eu descobriria como ganhar da máquina que está detectando a fraude. Pô, se o cara está detectando fraude usando essas 10 variáveis aqui, significa que você tem que arrumar um outro jeito que não seja detectado, certo? Então, ao longo do tempo, os modelos de inteligência artificial eles vão perdendo o poder deles se não forem supervisionados. Então, quer dizer, a única forma de você implementar com sucesso a inteligência artificial é se você tiver pessoas supervisionando esse processo, monitorando esse processo, constantemente atualizando, constantemente integrando novos dados. Tá? Então, é um sistema que tem uma dependência humana aí muito grande. Tá? Então, eu queria só fechar com isso. Né? É um problema muito importante, existe muito valor, muito importante, tá? Mas não é também uma questão de inteligência artificial versus seres humanos, tá? Porque a inteligência artificial sem o ser humano ela não sobrevive nenhum dia. Bom, eu vou concluir e abrir para perguntas. Eu estou bem dentro do meu tempo, né? Alguma pergunta da plateia? Até agora não. Por favor, coloca. Alguma pergunta? Então lá vai eu de novo.
Nenhuma pergunta mesmo? Sério? Olhar de novo. Tudo bem, então. Muito obrigado, gente.